Brasil e música. Essa relação é mais profunda do que você possa imaginar. Por isso eu te convido para essa jornada. Uma jornada pelas cenas que constroem a identidade musical de um país. Começa agora o Entre Cenas. E o nosso primeiro destino é a cidade que nunca para. Cidade dos boys barões, das colunas sociais, lá chique aqui baiano, dano dos seus postais. São Paulo, terra da garoa. São Paulo, cidade que nunca para. São Paulo, berço musical. Cidade representada por diversas vozes que têm em comum o amor por essa selva de concreto. Em meio a tantas melodias, existe uma cena em especial. Aquela da Vila Madalena, aquela do Bexiga. Chegada, nem partida, nem roteiro pra cumprir. Eu tento ser o movimento do caminho que eu segui. Por isso eu calo firme ao meu passo pra não cair. Não tem chegada, nem partida, nem roteiro pra
Espaço de produção e criação cultural, construção de alianças, práticas musicais que coexistem, relação entre música e cidade, formação de identidade. Existem milhares de definições sobre o que é uma cena musical. Talvez todas estejam certas. São Paulo é muito mais do que prédios e trânsito. São Paulo é feita de pessoas e é feita de música. E é por isso que a banda Noite Torta me acompanha essa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa Prazer noite. estar aqui. Antes de começar a entrevista, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse e dissesse a sua função na banda, por favor. Eu sou o Jonas Garcia, eu toco violão, canto e assino algumas composições. Eu sou a Luísa Elian, também eu canto e componho para essa banda. Eu sou Gabriel Jacques, eu sou baixista e canto. Hoje eu estou tocando violão, mas baixista da banda. Ok. Também vale a pena acrescentar que tem mais 2 membros que não vieram hoje. O Gabriel Basílio e Juliana Bramovai, baterista, e o outro é multi-instrumentista, toca tudo. Então, um abraço para o Gabriel e para o Juliano, que não puderam estar com a gente aqui hoje. E começando a entrevista, eu gostaria de perguntar para vocês, a banda se considera parte de uma cena musical? A gente se considera na medida que a gente dialoga com muitas outras bandas e também faz parte desse mesmo circuito e acaba participando dos processos de composição, acompanhando de perto e se influenciando, assim. Então seria, por exemplo, uma cena coletiva em que rola muito em São Paulo, de vários artistas colaborarem com outros, seria algo assim? Exatamente. São várias bandas que acabam se cruzando. Eu mesma tenho um outro projeto solo que tem os Meninos do Terno e o Jonas também toca com o Gabriel e com, enfim, pessoas de outras bandas. Eu acho que é uma cena na medida que tá todo mundo junto, todo mundo tocando nos mesmos lugares, o público é muitas vezes o mesmo, mas é muito diferente, por exemplo, da Tropicália, de um movimento musical, onde Claro. tem um manifesto, tem uma intenção, as bandas têm uma unidade, os grupos estão pensando coletivamente no que é o futuro da música. Hoje em dia, eu acho que está cada um fazendo mais o seu projeto e se ajudando em coletivos, assim, né? E a importância dessa cena na história da música brasileira, qual vocês acham que é? Eu acho que é representativo do momento que a gente vive, assim, não só essa cena, mas todas as cenas, o momento que a gente vive de talvez a música não seguir mais aquela ideia de uma linha evolutiva, de um artista que leva ao outro, né? E uma só mídia, mas como a mídia é muito mais difundida hoje em dia, se formam vários pequenos nichos, pequenas cenas que têm públicos pequenos, assim. Nem sempre o artista consegue sair dessa cena, né, explodir essa cena, mas ao mesmo tempo todo mundo está sendo escutado, todo mundo está encontrando o seu público de certa maneira, né? E o que difere, para vocês, na opinião de vocês, o que difere a música paulista do restante da música produzida no Brasil? Tem na música paulista uma certa falta de raiz, assim. E também uma raiz que vem dessa certa falta de raiz, mas Certo. só que não é uma música que está tão ligada a uma tradição, a gente desde sempre teve referências, não como Nova York, mas só que mais do que o resto do Brasil, assim, referências que vieram do mundo inteiro e acesso a essas referências. Com a internet isso ainda fica ainda maior. Assim. Você fala da Bahia, às vezes, por exemplo, já vem o axé na cabeça. Você fala de Pernambuco, vem o frevo. São Paulo não é isso, né? São Paulo, geralmente, acho que especialmente essa mistura de vários estilos é que talvez faça. Tem o pessoal da diferença. Bahia, tem o pessoal de Pernambuco. Então todo mundo vem para cá e acaba fazendo o seu som com um pouquinho de São Paulo neles, né? Exatamente. Não que o pessoal não tenha um acesso em outros lugares também, mas acho que em São Paulo a gente tem esse desapego de acabar tendo que seguir menos uma tradição, de vez em quando até dá uma certa solidão nisso, né? Um isolamento, tem a parte boa e a parte ruim disso tudo, mas ao mesmo tempo dá uma liberdade também, né? Isso é legal e é bom também que todo mundo venha, a gente conhece muita coisa assim pessoalmente.
Eu acho ótimo que essa mistura toda acaba gerando muita música boa, não é verdade? Eu acho que a música, por concentrar tantas influências diferentes, ela fica bem nervosa, às vezes bem pulsante, enfim. Uma música bem no ritmo de São Paulo, que é uma cidade que vai muito rápido. Bom, uma verdade seja dita. Uma cidade pode influenciar a música e uma música pode influenciar a cidade. Esse é o lema que guia o começo da nossa jornada. E ela começa daqui a pouco. Há quem diga que São Paulo não tem personalidade porque foi construída por muita gente diferente. Mas talvez essa seja a personalidade de São Paulo. Talvez cada nota construa a melodia paulistana. Eu acho que a cidade ela te influencia demais, assim, porque você está inserido ali, né? Então a relação que você estabelece com ela, com as pessoas que vivem ali, ou com o seu bairro, ou o lugar onde você trabalha, a locomoção que você faz, né? O jeito que a cidade te recebe, te maltrata ou te agrada, então tudo isso vai estar na sua composição. Eu acho que a música paulistana é meio reflexo da cidade, né? Então, assim, a cidade de São Paulo é mais complexa que as outras, assim. Isso não é nem ruim nem bom, assim, né? Todos os lugares estão aqui hoje em dia, então se você sair de noite para ouvir shows nos pequenos lugares de São Paulo, você vai ouvir um grande compositor paraense, você vai ouvir uma grande banda pernambucana. E as televisões, a razão se apagou e todo mundo sentiu. Mas eu acho que São Paulo tem uma tradição do rock and roll, assim, então eu acho que isso reflete um pouco, mas também, por outro lado, tem essa tradição da mistura. Eu acho que por ser uma cidade que recebe muita gente de fora também. Então, por exemplo, só aqui poderia surgir o rap, por exemplo, que é uma cidade muito grande, que tem uma desigualdade social imensa, né? Acho que é uma metáfora do Brasil, assim. Não dá para ficar imune a São Paulo, né? São Paulo é uma cidade muito agressiva, né? Basta ver aí o barulho dos helicópteros o tempo inteiro, o barulho do trânsito, enfim. Viver em São Paulo é conviver com isso tudo, é conviver com muita gente, mas ao mesmo tempo São Paulo tem muita delicadeza também, né? Tem lugares incríveis, extraordinários. Então São Paulo é uma musa para mim. Acho que a música também influencia o modo das pessoas se relacionarem com a cidade, né? Teve uma época que teve uma explosão de música eletrônica, né? Na cidade. E, de certa forma, isso foi desaparelhando um pouco as casas para receber as bandas, entendeu? Depois de um tempo, foi voltando um boom do rock and roll de novo, assim, com Strokes e não sei o que, toda essa influência e tal, e de repente as pessoas começaram a ouvir muito mais rock, e as bandas foram voltando e se reagrupando nas casas, e as casas foram novamente abrindo espaço para as bandas tocarem. Então acho que é uma maneira de como a cidade recebe a música também. Então São Paulo eu acho que é uma cidade que inspira os compositores, os poetas, né? Itamar Assunção, Tom Zé, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso. E é legal porque não é uma cidade que inspira pela beleza, assim, né? São Paulo. Pelo contrário, assim, inspira por aquilo que ela tem de mais contraditório. Então é uma cidade apaixonante. Quando eu me abri a seus prantos, que me sorriu tão longe, sem desencantos, mas se o que te aflige me esconde, em gestos brandos, não me
me venha perto, não me venha a sorrir, nem jogar conversa fora, como quem não está aqui e se guarda pra outra hora. Não me dê só a metade que me chama a mergulhar em seus olhos sem verdades. Não me canso de afundar. Foi quando eu me abri aos seus prantos que me sorriu tão longe, sem desencantos. Mas se o que te aflige me esconde em gestos brandos, não me venha perto, não, não me venha a sorrir, nem jogar conversa fora, como quem não está aqui e se guarda pra outra hora. Não me dê só a metade que me chama a mergulhar em seus olhos sem verdade. Não me canso de afundar em seus olhos sem verdade. Não me canso de afundar. A música se torna parte da história não quando ela é criada, mas quando ela é ouvida. A Noite Paulistana cria arranjos, cria laços. Acho que a produção cultural está maior do que os lugares em que essa produção pode desaguar. Tanto que é isso, o Puxadinho é super novo. É um lugar que tem pouco tempo de existência. Já virou um lugar em que todo mundo pode mostrar seus trabalhos e tal. Primeiro que assim, a gente está no processo, né? Eu acho que o que deu certo no Puxadinho foi a questão das bandas abraçarem o lugar. Eu me lembro eu pulava a janelinha que tinha aqui, ficava sentado na escada olhando como eu ia convencer uma banda a tocar num espaço tão pequeno. Se você olhasse os lugares que tem para tocar em São Paulo 5 anos atrás e agora, mudou muito. Tipo, o Estúdio SP fechou, Berlim fechou, e foram abrindo essas casas menorzinhas, sabe? Então eu não vejo motivo pra ficar com ela, você ou ninguém, pois sozinho eu vou muito bem. Tinha uma sócia que era a Manuela Wright, e a gente vendia shows e produzia alguns eventos multiculturais em vários espaços. E de repente eu vi que dava para ter um espaço próprio, uma sede e tudo, daí a Manuela abriu a produtora dela, que chamou Irapuru, e eu fiquei sozinho com a produção do Mundo Pensante. É diferente, o Mundo Pensante, o Puxadinho, o Sem Raleria, Casa de Francisca, elas têm uma linha de tocar à noite, que é uma coisa que agrega com os artistas, com as bandas, com as festas, com os DJs. E isso também é uma coisa nova na cidade. O Puxadinho acho que virou um lugar também onde as bandas não vêm só para se apresentar, os artistas vêm aqui para se divertir também, para assistir o show do amigo e tal. É normal, né? Assisto vários shows aqui, frequento a casa, né? Então, tipo, é uma coisa de você também tocar e frequentar os espaços que você toca, né? Isso tem acontecido muito. Passarinho não bebe. Acho que é importante sim ter um espaço que viabiliza a apresentação de muita gente que às vezes não tem como tocar em alguns lugares, que tem uma cena que é muito dependente de Sescs e editais, coisas assim que espaços independentes como esses criam oportunidades para vários projetos
carreiras. Acho que São Paulo está precisando muito, teria que ter mais 10 dessas casas para dar conta, porque não tem mais lugar, a gente quer se apresentar e não tem muito aonde. Mas é uma casa bem democrática, a gente abre espaço tanto para as bandas que já estão aí, que já têm uma história, quanto para as bandas que estão iniciando. Esse lance das casas estarem muito abertas para os projetos e para as bandas, isso está mudando, eu acho que muda o jeito que as bandas se relacionam, sabe? E é isso, até a gente conseguir ganhar mais espaço, a gente tem que se contentar com esses lugares pequenos e acho que apoiar cada vez mais. A jornada ainda não acabou. Ela continua daqui a pouco. A música não é momento, é história. Ela pode ser inspiração, mas também precisa ser transpiração e muito trabalho duro. Cada dia é uma nota diferente. Todo mundo é muito carente de um espaço que possa usar para criar, que possa usar para experimentar, que possa usar para fazer seu trabalho, tudo, mesmo os meios de gravação, de fazer sua própria coisa estando bem mais baratos, ainda é uma grana. Quando eu montei o estúdio, era claro e era uma demanda super óbvia assim, dessas bandas, que faltava de fato um lugar parceiro, um lugar profissional, um lugar amigo para a gente poder produzir o som dessa galera toda. Como a gente não manja muito de áudio, a gente não vai chegar num estúdio qualquer e falar, ó, a gente quer isso, assim, blá blá blá, e X, porque a gente quer um som X e Y, é muito difícil arranjar arranjar uma sintonia, assim, a pessoa entender mesmo o que você quer. Eu fico atento, acima de tudo, ao músico. Então, o que ele está me pedindo, o que ele está querendo, acima do que eu quero ouvir exatamente. Por causa do estúdio eu também participei, por exemplo, gravei sopro no disco do Holger, gravei sopro no disco do Terno e vi que cada banda vive de um jeito diferente no estúdio. Cada disco é uma história. O primeiro disco dos Caramujos, por exemplo, é um disco ao vivo. A gente gravou em 2 dias, 2 shows e passou o resto do tempo mixando, não tem produção nenhuma. Mas é isso, aqui eu não tenho muito um cotidiano e cada banda também funciona de um jeito e gosta de trabalhar de um jeito. Um processo em alguns tempos no estúdio, sabe? Teve uma primeira fase de 1 ano e meio em casa, fazendo um monte de coisinha. Uma fase de 1 mês aproveitando tudo isso que tinha rolado. Mais uns meses de reolhar. E daí, 1 mês e meio de correria para terminar. Que a gente vive muito tempo ali e não percebe. Então é um tempo muito próprio esse nosso trabalho dentro do estúdio, né? A gente entra muito num tempo nosso, assim. De casa essa noite, toda a gente que me vê vai tentar se esconder. Por todo o reino onde a fauna... Cada dia é um dia completamente diferente. Cada dia é um desafio, é tipo, puta, hoje vamos gravar esse copinho aqui que tem um som legal? Vamos, então vamos descobrir como gravar esse copinho. Acontece uma série de coisas nas entrelinhas, né? Coisas bem sutis assim, que vão entrando também para dentro do disco, né? Essa massa sonora que a gente ouve lá no disco tem a ver com tudo isso que acontece aqui nos bastidores, né? Mas no final das contas foi ótimo. O primeiro disco que a gente gravou, a gente ficou emocionado. Você faz um disco e você nunca vai saber qual é a sensação de escutar o disco como se você não tivesse feito, sabe? Diversos músicos, diversas bandas, diversas cidades, diversas cenas, mas um país. São Paulo não é o ponto final, é só o começo. Daqui em diante, toda semana será uma nova descoberta, uma nova jornada, uma nova cena. E ao som de Sobre Folhas e Pedras, a jornada de hoje chega ao fim. Espero você na próxima semana. Tchau.